Então vamos lá. Apenas um comentário também que eu venho. Não, né? Eu venho escutando, na verdade, eu escutei em mais de em uma localidade da internet, vamos dizer, talvez até em mais de uma plataforma. E é algo errado, né? Normalmente que eu vejo como se eu pertencesse, né, a algum tipo de guilda, vamos dizer assim, algum tipo de sindicato, algum tipo de grupo de profissionais, e até onde eu sei eu não participo. Houve uma situação em que fiz uns flertes, vamos dizer assim, com o negócio de artistas, né? E não teria como, porque para eu eventualmente participar dessa guilda eu teria que fazer alguns testes de admissão, alguma coisa nesse sentido, então eu não teria, até onde eu sei, eu não teria como participar, ou eu não sabia se participava ou não, e não me lembro de ter sido cobrado em nada, nem me avisaram se eu pertenço ou não, até porque até onde eu sei eu teria que passar em algumas provações e ter um mínimo de experiência que eu não um mínimo de experiência que eu não tinha e não tenho, e de repente vocês estão considerando a questão do canal como experiência artística, não seria alguma coisa nesse sentido de sindicato de artistas, alguma coisa, atores, agora não lembro exatamente o nome desse tipo de, não digo nem categoria seria categoria de artistas ou atores, alguma coisa assim, mas em relação ao nome desse sindicato, então não sei, ou se eventualmente em qual nível, né? Acho que é estadual, mas posso estar errado, ou mesmo municipal. Eu não tenho as mínimas condições que eventualmente eles exigiam, até onde eu sei na época, né? Eu não tinha essas condições, não detinha essas condições. E mesmo hoje eu acho que eu não detenho, até onde eu sei eu não detenho essas condições. E outra que eu teria que ser avisado se eu passei num teste para poder integrar algum tipo de órgão nesse sentido. Se eu integro, não sei, mas eu acho que não, porque outra que eu não quero, não teria como eventualmente integrar, até porque não é da minha vontade. E eu não acho que eventualmente qualquer coisa que eventualmente eu tenha feito no canal sirva para caracterizar qualquer tipo de profissionalidade nesse sentido. Então, justamente, eu acho que como eu venho dizendo, nunca usei capa espiritual, e eventualmente, se fosse capa espiritual, eu seria um artista. Não, eu não sou artista, não me valho dessa categoria. As coisas que eventualmente eu fiz foram na intencionalidade de ajudar pessoas, então de maneira nenhuma. E outra, como eu falei, em outras situações, por exemplo, em relação à pregação, eu tenho e tinha permissão da igreja, como até tinha permissão bíblica também. Independentemente de qual linha de interpretação você siga. Mas além disso, mesmo a questão da continuação do canal, eu não vejo também como artista, até porque na verdade a maior parte do que eu venho fazendo no canal são acusações que realmente são feitas contra a minha pessoa. Então, se eles entendem que isso é algo artístico, eu não entendo como sendo artístico, eu entendo como sendo acusações sérias. Então, se eu interpreto, aí que tá, se eu interpreto essas acusações como sendo sérias, eu não estou atuando, e são acusações de pessoas que eu entendo que realmente pensam isso dessa forma, e depois dizem, né, alguns até, outra coisa que eu iria criticar, né, alguns dizem, não, porque estamos brincando. Não, vocês não estão brincando, vocês queriam eventualmente fazer ataques e acusações contra a minha pessoa com o objetivo de impedir fonte de vida e de machucar, e depois se eventualmente eu consigo responder, que é a maioria dos casos, que é outra coisa que eu venho dizendo, porque eles vêm interpretando dessa forma. Não, mas tem um caminho a seguir, tem um caminho a seguir. Eu até não necessariamente nego isso. Só que tem um problema. Quando eles digam um caminho a seguir, como se eles tivessem um puta coisa. Nossa, nós estamos aqui, nós seguimos o caminho, nós temos um caminho negativo. Todas as acusações que vocês fizeram, eu respondi. A grande maior parte, mais de 90%, com certeza eu respondi do que vocês levantaram contra mim, pelo menos em relação àquilo que eu entendi as acusações mais importantes. Claro que não todas as acusações, porque tem muita coisa na internet a meu respeito, mas muitas dessas acusações elas revolvem ao redor do mesmo argumento, então eu respondi. Né? Então, assim, não, você tem um caminho a seguir, tá, pode ser verdade. Aí você diz, não, mas nós seguimos o caminho. Pô, tudo bem, mas as acusações e o conhecimento que vocês demonstram
Eu vou lá e respondo tudo, então quer dizer, eu respondi a maioria, então não adianta dizer, não, nós somos os sabedores, nós somos conhecimento. Eu respondi a maior parte do que vocês acusaram de mentira, como se eu não tivesse capacitação. Ou seja, eles querem sempre me colocar no patamar ali de inferioridade. Claro que eu entendo que sim, eu quero manter uma certa infantilidade. Isso não justifica maltratamento contra a minha pessoa. Se eu sou criança, eu tenho que ser bem tratado como criança. E não tratado de uma maneira ofensiva e de uma maneira a diminuir a capacidade da criança naquilo que ela também tem as mesmas capacidades de um adulto, até porque o meu corpo é de um adulto. Algumas características infantis se mantêm. E eles estão. Outra coisa que estão tentando na programação, nessa programação neurolinguística, estão tentando dizer algumas características. Não, mas eu acho que eventualmente eu tenho até características femininas no bom sentido. Coisas que eventualmente algumas mulheres deveriam se portar. Até Reinaldo Azevedo dizendo, não, porque o Alex, como, não sei se ele está falando a minha pessoa, mas deu a impressão, né? Como se eu dissesse que o Alex está dizendo que as mulheres têm que agir de uma forma e não podem ser um pouco mais rebeldes, um pouco mais agir de uma maneira um pouco mais vamos dizer, extravagante, de uma maneira um pouco mais expansiva, entre aspas, né? Eu falo, não é que não possam, mas não podem sacrificar a mansidão por conta disso. Eu nunca disse que as mulheres têm que ser necessariamente boazinhas, ovelhinhas, entre aspas, né? Se bem que isso para mim não seria necessariamente ruim, mas eu não estou dizendo que elas são proibidas de ir de um pouco além disso, de algo diferente disso. Mas como eu costumo dizer, você pode ir além disso, você não pode desrespeitar essa base espiritual inicial da mansidão. Porque isso é pecado, isso é soberba. Você reduzir principalmente aquele patamar em que as pessoas se sentiriam mais tranquilas, mais leves, mais açucaradas, né, se me permitem, né? Esse patamar talvez mais próximo da divindade. E eventualmente uma coisa menos violenta, menos rebelde, menos agressiva, ou mesmo até menos passiva-agressiva também. Uma coisa muito mais passiva, que não necessariamente se submete porque está num patamar que não precisa se submeter, mas também não precisa agredir, né? Esse seria, vamos dizer, um patamar divino. Isso aqui nós não podemos ofender. Agora, no mundo, como eventualmente há situações em que as pessoas devem agir às vezes de uma maneira um pouco mais agressiva, eu não estou proibindo ninguém. Estou dizendo que apenas o patamar inicial não deve ser criticado. Ou mesmo um patamar mais infantilizado, em alguns pontos até mais feminilizado, não deve ser criticado. Eu não disse que as mulheres eventualmente não têm que ser um pouco mais agressivas. Agora, cuidado, muitas vezes quando elas são mais agressivas, partem para a soberba. E aí estão violando a base, eventualmente até a própria base divina do ser humano. Não que o ser humano deva ser idolatrado, mas aquilo que o ser humano tem de mais próximo à divindade, mais próximo a Deus, que é inclusive o comportamental sugerido pelos frutos do Espírito. Não estou proibindo a agressividade, só estou dizendo que não é adequado, por causa dessa agressividade, você criticar a inocência. Né? Então, para dizer melhor, Reinaldo, eu não estou proibindo mulher nenhuma de fazer o que quiser. Agora, só cuidado com a soberba. Porque isso atrapalha a vida tanto de homens quanto de mulheres. E quanto talvez dela mesma. Porque a mulher que eventualmente fizer isso vai ser repreendida pelo pecado que cometeu. É só isso que eu estou falando. Só isso que eu estou falando. Nunca disse, estão tentando inverter um monte de coisa, nunca disse o contrário disso. O que eu disse é justamente, talvez eu possa manter algumas características. Não estou falando aqui também de homossexualismo, mas algumas características que eventualmente talvez tenham em algum momento pertencido, parece isso ter pertencido às mulheres. Talvez em alguns momentos da história da humanidade elas foram forçadas a agir dessa forma. E aí você pode tentar trabalhar com o conceito de capa espiritual. Não necessariamente por maldade das mulheres, mas porque elas foram forçadas a serem mais mansas, a serem mais compassivas, a serem mais subservientes. E aí isso pode ter sido um problema em algum momento. Agora, tem mulheres que gostam de ser assim. E isso não é criticável, desde que seja algo inocente. Entendeu? Entenderam? Não falei o contrário disso, não estou forçando mulher nenhuma a fazer nada. Estou sugerindo a não crítica à inocência, só isso que eu falei. Agora, vou forçar uma mulher a ser inocente, não tem nenhum sentido, nem eu concordo com isso, né, Reinaldo Azevedo? Vamos ter, como é que é? Vamos ter coerência na fala. Vamos ter coerência na fala. Não mudem as minhas palavras. Não coloquem palavras na minha boca. Né? Não falei isso, nem quis dizer isso. Uma inocência forçada não é inocência, né, amigo? É lógico, é óbvio. É foda, né? É.
O Brasil é isso, né? Fazer o quê? Tá, esse é um... Você do que estava... Ah, sim, sobre a questão da guilda, né? Vamos dizer assim. Inclusive, eu estou respondendo essa questão da guilda em resposta ao Oberdan, porque alguns anos atrás pode ter feito um comentário. A meu respeito, pode ser que não, né? Ele falou sobre numa live que ele estava participando ali, enfim, estava participando de uma live, e aí ele faz um comentário: não, se você está dentro do sindicato, alguma coisa, se você tem contato com artista, não sei, depende se você é um artista, que eu não sou artista, né? Ele estava fazendo a interpretação a partir da capa espiritual, que não é uma interpretação correta, né? Por várias razões, porque a igreja permitiu, blá, blá, enfim, independente. Mesmo pela minha própria intencionalidade de ser manso com as pessoas e ajudar na cura espiritual, não mentindo para ninguém sobre pecados que eu tinha, porque eu mesmo falei de pecados que eu tinha, tanto aqui como em pregação, como em outras localidades, como para a própria igreja, né? Mesmo a questão profissional, falei para crentes e falei para descrentes, né, se isso era algo tão importante, em qualquer tipo de teste que eu não aceitei, né, porque eles teriam que ser, as informações teriam que ser bem tratadas. Mas aí o Oberdan vai lá e faz um comentário no sentido: não, mas se você participa de uma guilda, se você não é um artista, você tem que respeitar os mais velhos, tem que respeitar os mais antigos. Os mais antigos, não, eu não concordo. Né? Primeiro que eu não concordo porque eu não participo de uma guilda de artistas sabidamente. Eu ouvi esse burburinho na internet, eu não entendi direito o que era, depois pensando, falei, talvez eles estejam falando sobre isso. Porque algum tempo atrás houve ali um pouco essa possibilidade, por causa de um curso que eu tinha feito, mas haveria outras barreiras, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Barreiras que eu teria que atravessar, eu teria que passar, para poder eventualmente participar ali, para ter um brevet de artista, não sei qual é a palavra para isso, não lembro agora exatamente, e eu não dei sequência a isso, nem a esses testes, e não sei se eles forçaram uma interpretação pelo canal do YouTube como se fosse uma questão artística, que na verdade eu estou apresentando, na verdade não, porque eu estou respondendo um monte de acusação aqui, né? E tem um monte de coisa que eu falo, aliás, a maior parte do que eu falo não é mentira. Por mais que as pessoas eventualmente estejam mentindo contra mim, de repente sabendo que aquilo é mentira contra a minha pessoa, não quer dizer que eu não vá responder, mesmo sabendo disso, mas isso para mim não é algo artístico, até onde eu entendi. Não sei se é essa a interpretação que eles estão tentando fazer a partir do canal. Eu não concordo, então, com o Oberdan, seja em relação à questão do brevet, porque eu não tirei, ou não sabia que tirei, não sabia que tinha essa permissividade. Acho que isso não faz muito sentido, né? E se isso aconteceu, eu não quis participar disso, tanto que não fui tirar, né? Não participei desses outros testes e mesmo não dei manifestação voluntária de que participaria. Se alguém fez isso no meu lugar, está errado, porque teria que ter a minha permissividade. E não concordo com a questão de respeitar os artistas mais velhos se eles estão errados. Se eles falarem ou fizerem alguma merda, eu vou corrigir. Seja em relação à questão artística, se eu tiver condição, ou mesmo se for algo errado, que eu entendo um falso testemunho, sobre a minha pessoa, alguma questão doutrinária, eu vou, se eu achar interessante para mim responder, eu responderei. Né? Pode ser que algumas questões, alguns argumentos, ou que eu já respondi, ou que para mim sejam menos importantes, ou que, nem menos importantes, mas que eu não tenha muito o que falar sobre aquilo, eu não responderia. Mas isso não tem nada de artista, eu estou respondendo aqui o que me interessa, eu não estou fingindo nada para ninguém, independentemente de qualquer permissividade, porque eu também falo da questão do conhecimento teológico que eu tenho, então eu não preciso ser pregador para poder falar de teologia, né? Tem essa também. Eu falo no sentido de um estudioso, de alguém que estuda, de alguma forma, a palavra, né? Independentemente de qualquer permissão de pregação, isso não interessa. Em relação à questão da pregação, era outra situação de permissividade, principalmente em igreja, aí era uma outra premissa. Algumas coisas no canal eu posso ter feito como uma extensão da questão da igreja, só que de qualquer forma não faz total diferença, porque nem tudo que eu faço, mesmo comentando teologicamente, eu não necessariamente estou fazendo a título de pregação. Como eu falei, estou me defendendo de acusações absolutamente lastimáveis e terríveis que eventualmente são lançadas contra a minha pessoa. Então é só isso. Né? E não concordo com o Oberdan, não tem respeitar os mais velhos. Não, se errou, nós vamos corrigir, não tem essa, não tem acepção com mais velhos aí. Claro que a gente pode, por ser mais velho, a gente pode até modular um pouco a tonalidade, mas em relação a erro, nós corrigimos, já respondi gente velha aqui, ou gente idosa, né, vamos dizer, ou pessoas mais experientes do que eu, a torto e a direito, já respondi tanta coisa de gente mais velha do que eu.
E a questão de permissão artística, eu não posso ser interpretado como artista, porque isso não faz sentido, né? Eu teria que participar das outras barreiras. Eu não acho que a questão do canal, vamos dizer assim, me caracterize como artista, uma vez que e mesmo que eu usasse capa espiritual, o objetivo não seria artístico. A capa espiritual, o objetivo seria de cura, né? Então o objetivo não seria artístico de jeito nenhum. Não faz sentido, então, portanto, descaracterizando, desqualificando essa argumentação, se eventualmente contra a minha pessoa. Houve outros comentários nas internéticas que sinalizavam essa questão do artista, então, se houve essa acusação, ou mesmo em outras mídias, né, não só a internet, se houve esse tipo de argumento contra a minha pessoa, estou aqui, pelo menos, tentando descaracterizar essa questão do artista. Né? Capa espiritual, no final, se eu usei, e não intencionalmente, porque eu não fazia um raciocínio a partir de capa espiritual, mesmo que fosse o objetivo seria de cura. Né? Então seria uma medicina espiritual, mas eu não fiz com essa intencionalidade, acho que inclusive nem usei capa, né? Ou pelo menos não sabidamente, e sabendo ou não sabendo, ou mesmo não fazendo, o objetivo era cura espiritual de outras pessoas e a questão da informação, e não a questão de artista, uma forçação de barra total. Isso não faz sentido, então é isso aí. Também mais ou menos respondendo aí a Oberdan, se fez um comentário ao meu amável respeito, e valeu, e Deus é bom, e possamos estar esclarecendo as questões, e valeu.